O mundo, outra vez conectados nas duas páginas, YouTube, Facebook. Glória 75, 81 likes. Ao vivo 8 no Facebook, mais 10, 13. Felipe Vita, Rosa Vaz, Marta Salazar, a Preciosa Pedra, o Canga Alfredo, Maria Domingos, Sequel, Albrera, a Rosa, Manuel Gamboa, Cassandra, Lourdes Constantino. É sede da palavra. É muito forte isso que está a acontecer entre nós. O Antônio Musocolo parece que ele, se você fazer lives todo dia, faz de manhã, faz ao meio-dia, faz à noite, vai no culto, à madrugada, ele vai querer ouvir. Aleluia, coisa nova na terra. O Edmo Carlos, o ressurreto Jesus, a Luke Marta, Pai do Senhor Apóstolo, Peter Lucas, Laiane, Marta, glória a Deus, Maria Marime, mandei agora uma oração para o teu irmão, né, Maria? É, Marime, vi entrou uma outra ainda, não li. Ana Jamba, Silvia, Ntassa, Ermito, Guisado, boa noite, meu apóstolo. Sim, Juscelino Jefferson, YouTube, Diogo Resgatando Almas, o russo da Crimeia, está mesmo naquela península aí, no meio de uma pólvora entre a Rússia e a Ucrânia, né? Kelvis Correia, Gilvanete Barbosa. Sabe o que acontece na Terra quando os homens são fortes? O Putin que tomou a Crimeia, ninguém voltou a retomar aquilo. Isso é incrível. Os fortes são temidos na terra. Como é que pode, oh Diogo resgatando almas, como é que pode o território da Ucrânia, o membro da União Europeia, o Putin brinca com eles assim, ocupou aquele território aí, e implementou lá o seu regime, meteu as forças. E em outras palavras, o Putin estava a dizer: eu quero ver quem vai vir tentar resgatar. Eu vou atacar. E todos se encolheram. Não passaram somente em sanções. A brutalidade inspira respeito. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aqueles que se esforçam se apoderam do reino. Como dizia aquele brasileiro: quem tem, tem. Depois vem o Kelvis, Silvanete Barbosa, o Edmond, Carlos Tomás, a Elizabeth Henriques, Emerson da Cunha, Dulce Isidro Marcelino, che, teu pai é meu xará, Dulce, Arlindo Xiringunzi, a Ilma, Mara Rael, canal de Lúcio, Luciano 456, Jaira Grando, Catarina Israel Laza, a romena, angolana vivendo na Romênia. Sim. Luzlene Soares, Yomar Freira, Wemi. Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, como sempre. Vai dando aí os likes. Começa a partilhar também o vídeo. Você que ainda não está inscrito, inscreva-te.
Hoje queremos atingir os 40 mil inscritos no canal. Você que ainda não está inscrito, pode se inscrever. Glória a Deus. Põe o teu nome aí, se inscreve para você receber notificações. Dá o like. Temos 113 likes. 129 no YouTube assistindo. 80 aí ao vivo no Facebook. Glória a Deus, e o número vai subindo. Bendito seja o nome do Senhor. Dá o like, dá o like, dá o like. Inscreva-te também. Enquanto a minha esposa está aí a recuperar as vossas perguntas para depois serem colocadas. Os favos de mel vindo do céu. Glória a Deus nas alturas. E a irmã Israel Laza. É verdade. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está entre nós. Primeira pergunta. Dinei. Apóstolo, sabemos que o mundo nunca mais será o mesmo, mas podemos esperar depois do dia 8 alguma coisa impactante no mundo ou em Angola? Não, é assim, Dinei. O dia 8 não significa que vai haver uma mudança, não sei o quê. Eu falei para nós, a Igreja da Salvação de Todas as Nações, não para o mundo. Para o mundo já está em caos, Dinei. O mundo, o mundo já está em caos. O mundo tem 12 anos para gemer e sofrer, 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 com todo tipo de catástrofes. Sabe, Dinei? O avivamento significa a libertação do povo. Quando um povo é liberto, glória a Deus, é um avivamento. Estou a falar libertação em massa, estou a falar a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus, para se manifestar, é preciso, glória a Deus, uma guerra, violência. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. É verdade, o reino tinha sido entregue à igreja, à primeira igreja, guardou, protegeu, não que o homem que protege o reino. Ok, manteram-se no reino, glória a Jesus, mas enquanto foram passando anos, e mais anos, e décadas, e séculos, e o fogo foi se apagando até chegarmos aos nossos dias. Antes mesmo dos nossos dias, a igreja se tornou prostituta, que é a igreja católica, e assim o reino ficou na mão do inimigo. Não por acaso, porque pela culpa é daquele a quem, ou então quem entregou o reino aos homens, mas a quem ele foi sujeitado, que é a igreja, os homens, claro. E para se manifestar, era necessário houver outra vez uma guerra, uma violência, para trazer como que um reavivamento. Eu chamo ele de avivamento porque, pronto, é por falar, porque senão já houve o avivamento do Pentecoste. Estamos a viver, glória a Deus, a dispensação da graça. Então é preciso trazer reavivamento, trazer vida outra vez no lugar onde havia vida e a vida se foi embora. Mas é preciso uma guerra. E essa guerra é guerra com os poderes que estão a controlar esse século. E a guerra traz o que? Consequências no mundo do espírito. A queda das potestades, dos principados, traz conflitos ou então catástrofes de todo tipo no mundo. Glória a Jesus. Então, e nós já estamos a ver esses dias. Estou a dizer os dias em que a terra está a gemer, a terra está a sofrer, a terra está a padecer. Sim, como disse o apóstolo Paulo, glória a Jesus, que a natureza está com dores de parto. E o mesmo Paulo especifica isso, que as dores do parto da natureza é por causa da libertação dos filhos de Deus. Ou então os filhos de Deus que serão libertos do pecado, da escravidão do pecado, já trazer uma violência, uma guerra, um conflito no mundo do espírito para resgatar. Pois é preciso maniatar o valente para poder repartir o seu despojo. E assim o mundo já está a sofrer as consequências dessa revolução. Mas agora, dia 8, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja da Salvação de Todas as Nações, vai dar um passo para o crescimento da glória de Deus, ok? Somos transformados de glória em glória.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É preciso trazer a igreja de Jesus Cristo até no cume da montanha. Eu já estou no cume da montanha. Eu já estou lá, glória a Deus, a resplandecer como um astro. E o astro maior. Então é preciso trazer a igreja até, glória a Jesus Cristo, até em cima. Veja só, quando Jesus esteve aqui, Jesus já tinha alcançado a plenitude, mas a igreja não tinha nada. Os mesmos que ele mandava, como os apóstolos, iam na comissão deles, operavam milagres, mas continuavam ímpios. Era necessário trazer a igreja até no cume da montanha, e no dia do Pentecostes a igreja foi implementada no cume da montanha, assim pude brilhar na terra. E isso se cumpriu também a palavra que Jesus falou para começar em Jerusalém, isto é, pregar o evangelho até nos confins da terra. E nós estamos a viver a repetição dos dias do Pentecostes. Então não significa que alguma mudança vai existir no mundo. O mundo já está a sofrer. E esse sofrimento, glória a Deus, vai trazer o avivamento. Nós não temos ainda o avivamento na sua plenitude. Vamos começar a primeira fase do avivamento. E o avivamento é dividido em três partes. O próprio Jesus Cristo mostra isso. Aleluia. A respeito não somente da parábola, glória a Jesus Cristo. A parábola da semente da mostarda, aí não apresento as três medidas, mas o crescimento dele, que alguém, uma semente que alguém coloca no seu quintal, e ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, quer dizer, o avivamento cresce, o reino de Deus cresce. E ele disse que o reino de Deus é semelhante, comparado a uma árvore. Glória a Deus, a sua semente é mais pequena e depois ele vai crescer para se transformar em maior hortaliça. E para ele crescer é preciso continuar a fazer guerra, porque o inimigo quer manter, aleluia, o reino de Deus nos 30% ou nos 60%. O maior medo de Satanás e os seus agentes é alcançar a plenitude do reino de Deus na terra. Como está escrito, 3 medidas, aleluia, que uma mulher tomou, introduziu um pouco de fermento e vai levedar toda a massa. Ou então a parábola do semeador, que a semente caiu na terra, um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100. E o mesmo Paulo disse que existem três glórias, uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Viu? Tudo em três. Três em três. E assim, os 100% é a plenitude. Não temos ainda o reino na sua plenitude, mas já podemos ver, glória a Jesus, aleluia, as precipitações das primeiras chuvas, ou então das primeiras gotas a cair na terra, para regar a terra. E a terra que estava árida, a terra que estava seca, pode receber as primeiras chuvas, e as primeiras pessoas começam a se converter, a primeira colheita pode acontecer, e já começou a acontecer no mundo inteiro. Depois vamos subindo de glória em glória, e cada glória tem o seu preço. É preciso continuar a trabalhar, mas o mundo já está sofrendo, Inei. O mundo está a sofrer as consequências do grande avivamento. Muita oração, catástrofes. E catástrofes vão dar lugar à chuva seródia, ou então à bonança. Amém? Mas Canal de Lúcio Luciano. Meu pai apóstolo Marcelino, qual é o significado da palavra profeta? a palavra profeta, o que significa profetizar? Profeta é o homem, mas o ofício que ele faz é de profetizar. Profetizar é quê? Predizer. Predizer é o quê? Falar as coisas que ainda não são como se já fossem. Esse é o termo mais claro, científico. Predizer o futuro. Então, o profeta é alguém que prediz o futuro. Bom, isso é o termo mais ou menos da escolaridade. Deixa eu te falar nos termos espirituais da palavra de Deus, ou então, segundo as profundidades de Deus. Profeta é a boca de Deus. Só que eu estou a ver profetas que não são boca de Deus, mas é boca do inferno ou boca dele próprio, de si mesmo. Porque o profeta não profetiza quando ele quiser profetizar. O profeta não fala segundo a sua vontade. O profeta não fala quando ele quer falar. Mas o profeta fala quando Deus quer falar. Então o profeta é somente uma boca. Deus quer trazer uma revelação. Glória a Deus. Deus quer predizer o futuro. Deus quer revelar factos do amanhã. Então o profeta abre a boca e Deus fala através do profeta. Boca de Deus na terra. Ouviu? Profeta.
aquele que prediz o futuro. Pois o mesmo Deus, o Deus dos profetas, é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Ouviu? Também não somente prediz o futuro, mas também revela a palavra de Deus, trazer revelação na palavra de Deus. Aquele que tem o ministério profético, ou então o dom de profecia, glória a Deus, também tem, aliás, todos os profetas têm o dom da revelação, como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, isso tudo aí, então, também traz revelação, glória a Deus, da palavra de Deus, ouviu? Predizer, revelar, oh aleluia, as coisas ocultas, profundas, coisas do amanhã, coisas do coração, mas não é Ele, é Deus nele, o Deus que habita no profeta, é que fala, é que revela, mas quando o profeta fala segundo a sua vontade, e o mesmo Deus disse, aquele profeta que falar, quando eu não lhe mandei falar, ou então que falar mentirosamente, enganosamente, e dizer assim diz o Senhor quando eu não falei, e o mesmo Deus disse, esse profeta vai morrer, porque falou na sua rebeldia, é um rebelde profeta. Profeta tem que receber, aleluia, a ordem de Deus, como está escrito na palavra do Senhor. Filho do homem profetiza, mas os profetas desse século estão consultando ao povo. Posso profetizar? E o povo responde: profetiza, papá. Mas os profetas da Bíblia, os verdadeiros profetas, é Deus que manda profetizar. Levanta-te, vai. Diz a cidade de Nínive que eu vou matar todos eles. Levanta-te, desce ao vale, levanta-te, vai na casa do oleiro e eu falarei contigo. Assim diz o Senhor. E não falar assim digo eu. E muitos deles dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. Isso é rebelião, isso é brincar com a palavra e com o nome do Senhor. E vão pagar muito caro por falar em nome de Deus quando o Senhor não lhes falou. E por isso o Senhor já começou a lhes cortar. Corta. Corta, eis que o machado está posto à raiz das árvores. Pode cortar ao Senhor todas as árvores infrutíferas, todos os falsos profetas, todos aqueles que dizem o Senhor falou quando o Senhor não falou. Falsa profecia é uma maldição. Eu estou a receber pessoas que foram amaldiçoados com falsas profecias. E muitos deles estão a terminar em depressão profunda. E graças a Deus o Senhor está a ressuscitar, restaurar essas pessoas. Ouviu? Você acredita numa falsa profecia, ela vai te arruinar. Ainda que acontecem as coisas que foram ditas, mas somente a bênção do Senhor é que enriquece. Somente a bênção do Senhor é que faz bem. Mas a falsa profecia, ainda que você ver o cumprimento daquela palavra, mas aquilo não é bênção e vai te consumir. O que adianta o homem ganhar o mundo e prejudicar a sua alma? O que adianta acontecer o que te foi revelado e depois perder aquilo? Não somente vais perder aquilo, vai te deixar de rastro, desanimado, frustrado, doente. E dizer um dia, quantas pessoas estão me procurando a dizer, me profetizar, um já está com raiva de Deus. Toda hora, tantas profecias, e esse Deus, onde está? Eu disse, quem te disse que é Deus que falou contigo? Mas fui profetizado, eu disse, quem te disse que o que falou é profeta de Deus? E quem te disse que aquele foi profecia? Mas como assim? Estou a ver pessoas na grande ignorância. Como assim? Eu disse, não, presta atenção. Assim como a profecia, ela veio para edificar, exortar e consolar aquele que recebe a profecia. O contrário disso, a falsa profecia, ela arruina a pessoa. O contrário, destrói, desconsola. Por isso você está vendo, frustração, desânimo. Sim, mas a verdadeira profecia é uma bênção de Deus. Nas duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta, porque Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. E vocês ficaram espantados com as falsas profecias porque aconteceram? O mesmo que fala é o que vai fazer, mas não é bênção. Não é bênção. Eu estou a ver essa mulher grávida. Depois ela concebe e o filho sai. Deus faria isso? Eu estou a ver você como um empresário. Fica empresário, em pouco tempo depois perde tudo. Até ultrapassa o nível que ele estava. Se antes tinha um bocado, até um bocado lhe tiram com ele.
Pois está escrito, ao que tem, lhe será dado muito mais. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Cuidado com os falsos profetas. São verdadeiras portas do inferno. São carcereiros do inferno. Os falsos profetas é maldição na terra. É maldição no meio da igreja. Acredite nisso que eu te falo. Por isso muitos estão ficando malucos. Ou estão malucos, ou estão na miséria, ou estão na cama, ou já morreram. Com os falsos profetas. São instrumentos de Satanás. E quando vocês acreditam na mensagem que eles estão a dar, nas tais revelações, eles vos amaldiçoaram, porque eles fazem tudo o inverso. O que eles fazem que é bom, falam na boca dele que é bom, é mentira, é maldição. Parece que é bênção, mas é mentira. Se ele te falar, eu vejo riqueza, está a te amaldiçoar com o espírito da miséria. Eu vejo felicidade, está a te dar marido à noite. Eu vejo saúde, está a te dar doença. Por isso todos estão frustrados. O propósito de Satanás é colocar frustração. Não somente frustração, incredulidade. Muito mais até do que incredulidade. Blasfêmia contra Deus. Os homens para se levantarem contra Deus. Como que Deus é o culpado. Como é que Deus vai me falar? Como é que Deus vai me dar e vai me deixar assim? Como é que Deus me deu e depois tirou? Como é que Deus me falou e não cumpriu? Quem disse que Deus é que te falou? Mentira, mentira, mentira. Mas, glória a Jesus Cristo. Jaira Grande. Apóstolo, nós os filhos de Deus temos que ser espirituais em tudo? Creio que sim, né? Nova criatura tem olhos novos, tem e vê tudo com os olhos de Cristo? O quê? Quando se fala de nova criatura, você não pensa que ele vai começar a ver anjos, vai começar a ver os demônios. Quando ele olhar para o céu, vai ver a cidade, vai ver o Miguel e os seus anjos a descer, vai ver o inferno. Quem te disse isso? O justo vive pela fé. A única coisa que acontece na nova criatura é que nasce o temor de Deus. E o temor de Deus lhe leva a se desviar do pecado. A única coisa que acontece na nova criatura é que ele se esforça a andar em santidade. A única coisa que nós na nova criatura é que ele foge do pecado. Tem náuseas do seu passado. Ele se envergonhará do seu passado, como Jeremias. E ele disse, Jeremias, que quando eu me converti, eu bati na minha coxa e me envergonhei do opróbrio da minha mocidade. Quando me converti, bateu na coxa e se envergonhou da vergonha, do pecado da sua mocidade, de tudo que ele cometeu na sua juventude, na mocidade. Se envergonhou, viu? Nova criatura, você está pensando que é você ver o mundo espiritual. Vivemos pela fé. A única coisa que vai acontecer é que os olhos do teu entendimento vão se abrir. Esses olhos do entendimento é a capacidade para você poder compreender as coisas espirituais, decifrar as coisas espirituais. Acabou. Isso também não vem de noite para dia, é um crescimento. Ouvis? Nova criatura é para andar em santidade. Nova criatura é para andar no temor. Nova criatura é para amar a Deus. Nova criatura é para ter ódio do pecado. Nova criatura é para você, glória a Jesus Cristo, não voltar mais nos caminhos antigos. Nova criatura é você falar como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Nova criatura é você dizer, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que me resta nesta carne, vivo pela fé. Ouviu? É pela fé, não é para a fé. Ouvis? Agora, isso que você se referiu ao crescimento espiritual. O facto de você ser nova criatura, não pense que você já é um crescido. E o menino crescia. Olha as fases, ou então as áreas que o menino cresceu, segundo a palavra de Deus. Cresceu, glória a Jesus Cristo. Não somente cresceu, e também foi fortificado no espírito, se fortalecia no espírito, crescia, se fortalecia no espírito, cheio da sabedoria e graça de Deus. Ouviu? Cresce na graça, cresce na sabedoria, glória a Jesus Cristo, aleluia, cresce no espírito, ou fica forte no espírito. É isso aí. Resumindo e consumindo, cresce na fé,
cresce no conhecimento, na maneira de encarar as coisas de Deus, santidade e também na estatura, que são os níveis espirituais. Ouvistes, ó povo, ninguém te contou isso. Ninguém vai te contar isso. Só podes ouvir daqui. É isso. Então, quando você cresce, encaras as coisas diferentes. Não que você deixará de ver pela fé. A sua fé é muito grande, de tal maneira que você, mesmo não vendo, é como que você está a ver. Assim foi Moisés. Viu o invisível. O que é isso, viu invisível? Acreditou. Você não está espantado como eu estou a falar. Vocês se espantam. Muitos de vocês andaram a mim atrás a me espiar. Muitos de vocês me espiar, e depois vocês confirmaram, ele fala com tamanha certeza, pode-se notar que ele crê no que fala. Mas você vai ver homens que falam, mas você vê que ele nem crê no que está falando. Até um psicólogo mundano já vai lhe ver. Tem uns aventureiros brasileiros, quando gravei as primeiras mensagens, um só, as primeiras mensagens no monte, e ele parece que é um psicólogo, e deu um comentário. Você não está a ver como ele pesca os olhos quando ele fala? Você não está a ver que não tem certeza no que ele está a falar? Você não está a ver que ele está a falar por falar? Você não está a ver que ele é um emocionado? E ele falou, psicologicamente ele tem perturbação mental, ele não tem certeza, não está firmado no que fala. Eu quero ver que você venha falar outra vez. Eu falei isso há 3 anos atrás. Falei isso e continuo a falar. E com frutos dignos de arrependimento, não somente de mim mesmo, e frutos da minha obra, e o povo está a crer, e o povo está, se você pudesse entender, psicólogo, você está a pensar que você pode me discernir a mim? A Bíblia diz que o ímpio não pode discernir o homem espiritual, mas o homem espiritual discerne tudo. Não estou a responder a você, é um antigo aí, há 3 anos atrás, ou 2, 3, né? E ele disse, eu estudei ele, como ele pisca os olhos, como ele está a falar, baixa a cara, como não sei o que, não tem certeza no que fala. Só você viu isso porque você queria me discernir. Ninguém consegue discernir as coisas de Deus. Ninguém. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Somente homens espirituais podem discernir as coisas do Espírito. Na carne, com a tua psicologia, você não vai conseguir me discernir. Você vai dizer que eu sou tolo. Você vai dizer que eu sou louco. Você vai dizer que eu sou iletrado. Você vai dizer tudo isso. Pois está escrito, aprove Deus salvar os crentes pela loucura. Loucura da pregação do Evangelho. E essa loucura da pregação do Evangelho que os filósofos epicureus e estoicos consideravam como tolice, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, glória a Deus. Quando Paulo foi para a Grécia, e lá na Grécia onde tinham os sábios de antigamente, glória a Jesus, a filosofia grega, e sabe o que aconteceu? E começaram a pregar, começou a pregar, e eles ficaram escândalos, dizendo, esse homem está nos pregar um defunto, está a pregar um tal Jesus defunto, está nos pregar, que doutrina é essa? Queremos te ouvir outra vez. Quando Paulo pregava, glória a Jesus, que era o rei como o governador Festo, e alguém disse assim, ele está a defender um defunto, um tal Jesus que foi crucificado, e ele disse que vive. E Paulo respondeu, disse assim, vocês estão a pensar o que eu estou a vos pregar, foi feito num canto aí, o que eu estou a vos pregar é verdade, de um é verdade, e outro disse, você está a me forçar para ser crente, e ele disse, sim, prover Deus, não somente a ti e todos que me ouvem, excepto essas cadeias, que se tornassem como eu, e o outro disse, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, e ele disse, potentíssimo Festo, eu não me deliro, o que eu estou a pregar é verdade que salva, que regenera, que restaura. Ai, meu Deus do céu. Assim como eu fiz assim, olha, não viu o que ele fez, não fez você. Olha, não viu o que ele fez. Tem comportamentos, parece de um que fuma lhamba. Ah, é? Eles falaram isso também a João Batista. E eles disseram, tem demônio. Falaram isso a Jesus, Belzebu. Sim, se vocês não se arrepender, vocês estão perdidos. Mas não é você, a resposta para ti é outra. Vamos. Alcina. Apóstolo, fale-nos sobre a revelação. Não fale-nos sobre a divisão do céu, segundo revelações vistas na internet. O céu está dividido em 3 partes. Isto é verdade? Não, na internet, Alcina. Alcina é quem? É a jovem? Sim. Alcina, cantora. Irmã da quem? Quem é a irmã dela? O nome dela é a irmã dela. Essa que estava na igreja ontem. Tem uma irmã dele que estava aí ontem. É assim, Alcina. Não é revelação da internet.
É verdade que tem muita revelação da internet, dou-te razão. Tem revelação da internet. Você acha que estão a trazer revelação? Você olha para os olhos dele, parece de uma coruja, secura, secura. Mulheres prostitutas estão a dizer, estão mestres, pastoras, pastora não sei de quem, apóstola fulana, corrupção, bispa. Oh, sim, tens razão, tem revelação da internet. Mas falar do terceiro céu, isso não é revelação da internet. É Bíblia. Onde é que está escrito? E Paulo foi até o terceiro céu. E ele chama disso, não ele, mas o que ele viu e é o nome dele, paraíso. Se está no terceiro céu, não existe outro céu além dele. Não existe. Eu vi muitos que falaram, o Lúcifer queria ficar acima de Deus. Não existe outro espaço para ficar acima de Deus. Mentira, mentira, mentira. O Lúcifer queria ficar acima das estrelas de Deus. Ficar acima das estrelas não significa ficar acima da cidade ou de Deus. Acima, as estrelas são anjos. Queria estar acima dos outros anjos. E ele disse que iria no norte implementar o seu reino. Então, existem três céus. O terceiro céu, onde está a cidade santa, o paraíso, onde Paulo foi e viu coisas inefáveis que não são lícitas para falar ao homem. E Paulo é um desses no meio da igreja, como já tenho ensinado, que conheceu as profundezas de Deus. E Paulo é esse que recebeu, glória a Jesus, a revelação dos mistérios, dos enigmas que não foram revelados a nenhum homem, como ele próprio explica. Sim, e ele está a dizer que foi ao terceiro céu, e é na Nova Jerusalém, que é o paraíso, e viu lá coisas inefáveis, que aos homens não é lícito falar, e não falou essas coisas. E ele próprio disse, há um brasileiro que falou assim, você está a falar que é Paulo, Paulo nega que não é ele. Eu falei, seu estúpido, você não está a ver por humildade, Paulo não queria dizer que era ele. Você não está a ver que ele disse que de um outro assim eu poderia me gloriar, mas de mim mesmo de maneira nenhuma me gloriaria. E ele disse, um homem, aleluia, 14 anos, não sei se é no corpo ou no espírito, mas que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse que não queria assumir que fosse ele para que ninguém olhasse para ele. Humildade. Aliás, é a causa também que ele levou a trazer o espinho, né? Para que não me gloriasse. Achas que é outro? Ele poderá se gloriar na revisão, na revelação do outro? Não estou a falar você, Alcina. É outro que disse que esse não é Paulo. Para que não me gloriasse. E foi-me enviado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por quê? Porque viu coisas inefáveis, poderá trazer orgulho, e Deus permitiu que o diabo lhe desse uma bofetada, né? E 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, mas o Senhor me respondeu: te basta. E eu me gloria mais nas minhas forças, nem nada, mas nas minhas fraquezas, nas perdições, na injúria. E assim eu posso experimentar Cristo, o poder de Cristo. Amém? É verdade, não são eles, está aqui. Mas Evangelista Daniel Vieira. Mestre, sabemos que a potestade de Luanda caiu em 2008. Será que o diabo importou uma outra potestade para Luanda? Ou Luanda está sem potestade? não é assim. O que acontece quando cai uma potestade? Pode ser até principado. Ele tem muitos demônios da reserva. Tem muitas potestades da reserva. Então, cai uma, entra outra. Preste atenção. Olha o que aconteceu no Egito, Daniel. Estás a ver quando acontecia uma praga? O que acontecia? O coração de Faraó ficava sensível. E ele dizia, manda aí o povo, dando uma condição. Mas, porém, não façam isso. E Moisés dizia, então não vamos ir. Queremos ir todos completos. Então não vão. Quando ele dizia, manda aí, o coração ficava sensível. Quando ele dizia, não vão, entrava um outro poder. Quando entrava um outro poder para controlar o território, automaticamente o coração de Faraó ficava outra vez rijo. Quer dizer que se Moisés não perseverasse até ao 10º nível ou 10º dan espiritual, alguém vai dizer, esse não está falando dos dans. Dan é nível. Se eles chamam de dan, eles dizem que o dan é eles.
Dizem que o Dan significa nível, degrau, nível. Se Moisés não perseverasse para chegar até o nível 10, estava perdido. Porque no nível primeiro, coração sensível, outro poder, coração rijo. Ouviu? Em outras palavras, aquele poder vai fechar o céu outra vez. Pá! Com seu exército. Somente ele sozinho veio uma potestade e veio com outras potestades auxiliares e outros príncipes das trevas e outros. É incrível! E outras legiões, cavalos e seus cavaleiros fechavam o céu do Egito. Pá! E Faraó levantava a gravata e dizia, se for nesse tempo, eu sou! Quem vocês? Manda o povo ir trabalhar! Moisés, não é que Moisés ia orar, aquilo tudo foi simbólico. Não é que não acontecia, acontecia. Nos nossos dias é oração. Moisés tinha que continuar a orar, Daniel. Ia jejuar. Quando ele orava, conseguia destornar aquele poder. E Faraó dizia, manda aí. Depois dizia, não vai. Vai, não vai. Olha aí, sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouves? Mas Deus queria também se vingar de Faraó. A potestade que anda, que caiu em 2008, não aconteceu nada. Parece que até a situação piorou. Por quê? O propósito de Deus não era libertar Luanda. Ouviu, Daniel? Se o propósito de Deus fosse libertar Luanda, então Luanda já estaria em chama. Ainda que viesse um poder desse nível, automaticamente todo poder que vier tem que ser de outro nível. Desse nível já não te ataca. Ele, senão, no mesmo tempo que ele vai cair. Então, nesse caso, tinha que ser outros níveis. E ainda assim, se Deus quisesse só Luanda, pode subir outros poderes, a chuva ia cair, Luanda seria liberta. Mas o que adianta libertar Luanda e Angola mantida na escravidão? Quando isso acontece, em pouco tempo, eles vão vir recuperar o reino, ou então o território. Por isso, Daniel, Deus mandou aos filhos de Israel, vão, mata tudo, não deixe ninguém. Cuidado, o dia que vocês pouparem o inimigo, eles vão se tornar ilharga nos vossos olhos, espinho nas vossas costas. E a mesma Bíblia, eu vejo Davi a dizer, reina no meio dos teus inimigos. Quão perigoso é reinar no meio dos inimigos. O mais sensato é fazer o que Davi fez. Sabe o que Davi fez? Esmagou todos os poderes, aleluia, da terra, vizinho seus inimigos. E assim o seu reino foi pacífico. E assim Salomão reinou em paz. Porque seu pai derrotou todos eles. Ouviu? Por que Davi apanhou 5 pedras, Daniel? Sabe por que Davi apanhou 5 pedras para ir matar Golias? Davi não precisava de 5 pedras. Davi precisava só de uma pedra do ribeiro. Mas Davi, no espírito, foi incitado, usado por Deus, para apanhar 5. Em outras palavras, não tem 5, um Golias. Tem um Golias e 4 irmãos de Golias. E vai encontrar na Bíblia que, para além do Golias que Davi matou, também depois mataram 4 Golias na caminhada. Por quê? Uma guerra chama outra guerra. Então essa potestade que anda que caiu. O propósito de Deus era libertar o mundo. Não era, é. O propósito de Deus é libertar o mundo. Por isso mesmo Deus manteve em silêncio tudo encerrado no pecado. É como que não aconteceu nada. É frustração. Como foi tão frustrante? Parece que eles também gostam de frustrar os homens de Deus. E ainda ontem dizer, e agora? O que adiantou você orar? O que adiantou você fazer? E agora? Caiu? O que aconteceu? Nada. Não vos falei hoje, ó Daniel. E eles zombavam. Ele vai sair dali. Vamos lá ver. E agora? E agora? É assim. São barricadas. Mas quando uma potestade cai, é incrível. E é mentira de Satanás e os seus agentes. Eles podem rir. As potestades é riqueza para Satanás. Esses não foram fabricados. Esses são anjos caídos. Esses são águias terríveis. Que muita força. Não é fácil derrotar uma potestade. Quando cai, sem peça de reposição. É verdade, vai substituir outra. Mas já não é o mesmo. Você tinha 3, caiu 1, já não tem mais 3. Você tem 2. E quanto mais vão caindo, vão enfraquecendo, vai perdendo. Veja só, parecia que Faraó era terrível, parecia que o Faraó era poderoso. Na 10ª praga, sabe o que aconteceu? Deixaram o reino todo escancarado. O orgulho acabou, miséria,
crise, a economia toda foi abaixo, a agricultura faliu, sim, o sistema de saúde se for agora faliu, o sistema não sei o que faliu, os bancos faliram, miséria, tudo isso. E Deus queria fazer isso. Então, caiu a potestade que anda, mas o propósito não era libertar somente Luanda. Tudo acontece no espírito. E Deus permite que não se manifesta nada. Parece que está lá um poder, mas é mentira. Aquele povo já foi liberto, veio um outro, vai cair, foram caindo, foram cair. Sabe o que aconteceu, Daniel, nesse país? Chegou o momento que o reino de Angola já não tinha mais potestades. Já não tinha. Foram totalmente esmagadas. E sabe o que aconteceu? Começaram a importar potestades. Porque eles têm solidariedade. Eles ajudam. Vieram potestades do Ocidente, as chamadas águias do Ocidente, tombaram aqui. Vieram as potestades da África, aí já não são águias, mas são os leões, os pitbulls africanos. Mas quando esses potestades vêm também os homens. Vieram macumbeiros da Europa, maçons. Vieram macumbeiros da Serra Leoa, do Senegal, da Nigéria, por isso vieram muitos povos da terra em Angola, vocês não sabiam. Vieram fingindo que vieram fazer negócio. Mentira, mentira, mentira. Todos vieram para ajudar o reino de Angola. Quando vocês viram o obreiro, o Robson não veio para a Igreja Universal, veio para o Reino das Trevas, que também a Igreja Universal já era das Trevas, mas ele veio para a guerra. O propósito do Robson era para vir ajudar os macumbeiros de Angola na área de magologia. Estou falando coisa muito pesada, né? Magologia é astrologia, e esses astrólogos têm revelação, informação, eles são secretários de Satanás, estudam a pessoa para descobrir o ponto fraco, o dia da manhã, as coisas do amanhã, isso tudo aí. Então dava informação, olha, ataque no lado X, olha, eu estou a ver que ele tem tendência, olha, é assim, 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 olha, no futuro, eu estou a ver o movimento dos anjos, esses magos ficam nas regiões celestiais. Ficam só lá a controlar o movimento dos anjos, vai e vem para fazer estudo, o que está a acontecer, controlar o que os anjos falaram ao homem, controlar a revelação que o homem vai receber do Espírito Santo, e eles vão apanhar a revelação e vão comunicar às potestades, aos principados e aos seus capangas também aqui na terra, pois está escrito, estou a falar uma coisa muito profunda, né? Sim, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades através da igreja. E o povo Pedro disse que as coisas que nos foram reveladas através dos santos profetas e dos santos apóstolos, disse que até os anjos atentam nessas coisas. Se até os anjos eleitos atentam pela revelação do Espírito Santo à igreja, agora imagine os anjos caídos. Então, essa é a história de Angola, da potestade que anda. O propósito é o mundo, e por isso os povos da terra vieram, os poderes da Índia vieram, a China enviou as águias do Oriente, os poderes da Índia, os poderes da América, até o satélite americano entrou na guerra para tentar monitorar a situação militar. Até satélite entrou, muito profundo que eu estou a vos falar, é muito profundo, mas todos levaram uma surra que você não pode imaginar. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte, até a morte, até a morte, até a morte, é a cruz, Daniel. Então, esquecemos, você não viu, Daniel, que quando caiu a potestade da que anda, o que seguiu depois morreu sob Napoleão, porque é uma potestade, um macumbeiro. Sob Napoleão da ilha, é o trono de Luanda. Caiu a potestade dele, já não tinha força. Morreu. Você não viu que o substituto do Soba Napoleão nem demorou no poder? Passei a morrer até 3, não sei se é 2 ou quê. Contando com Napoleão. Não demorou, morreu. E essa potestade que anda vai até Cachito. Esse território todo Bengo pertence a Luanda, se você não sabia. Porque essa divisão que foi feita pelo MPLA não vale. Não existe duas lundas no mundo do espírito. Não existe Bengo. Existe só Muxiluanda. Mas... Jandira Santos. Apóstolo,
Todas as pessoas que fazem tratamento tradicional sacrificam vidas? Tratamento tradicional como? Depende. Há uns que vão fazer tratamento tradicional para nos curandeiros. Existem várias áreas da vida espiritual. Tem os curandeiros que usam os paus. Esses são chamados médicos tradicionais. Esses não sacrificam vida. Vai sacrificar o quê? Sacrificam as vidas dele. O facto de você procurar um feiticeiro que está a enganar e a dizer que eu te curo, ele vai te prender a tua alma, o teu espírito. Por isso você vê que você vai ficar curado, mas depois mais tarde você vai ter um problema pior do que aquele. Porque você foi consultar o quê? Aos bruxos. Hã? Agora, nem todos também que vão nos quimbandeiros. Quimbandeiros já fazem tudo, mistura. Quimbandeiro adivinha, quimbandeiro trata, não usa os pau, usa já métodos mais sofisticados, como o Charles Bois, adivinha, faz tratamento até para ter poder, para ter fama, para ser não sei quem. Nem todos é que cobram almas. Uns até cobram dinheiro. As pessoas pagam dinheiro para ter um benefício espiritual, que não é benefício nenhum, é morte. Mas, até mesmo esses que pagam dinheiro, vai chegar um momento que eles entram o diabo ele puxa as pessoas como uma criança agarra uma galinha. Sabe o que a criança que eles fazem lá na minha terra, no mato? Ele não tem força para correr a galinha. Então começa ali a tirar milho. Atira um pouco, vem encostando. Atira e depois põe dentro. E a galinha tem fome, vai entrar para ir comer aquele milho e ele fecha a porta. É assim que o diabo faz, te seduz. É dinheiro, é dinheiro. Não, aqui eu não cobro sangue. Mentira, não, eu não mato. Eu não sei o que é pagar dinheiro. Paga dinheiro, paga. Vai chegar um momento, ele vai te falar. Terminou a graça. O tempo de pagar dinheiro. Agora é sangue. Mas como? Mas eu não aceito. Então, estás perdido. O que você quer sem sangue não vai acontecer. Ou para você ser... Você pensa para as pessoas ser presidente da República é dinheiro? Aquilo é um poder muito grande. Essas coisas pequenas aí é que você vai dinheiro. Para ser um grande, um famoso, rico, poderoso, aí já é sangue. Sacrificam filhos, sacrificam mulheres, sacrificam vizinho, ser pastor, falsos profetas sacrificam ovelhas, filho dos membros, tudo isso só para manter o poder. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, segundo a lei, são consagradas com sangue. E eles, como são imitadores do reino de Deus, então usam também o sangue. Porque o sangue, já vos falei outro dia, é precioso. É muito espiritual o sangue. Assim como é o sexo, assim é o sangue. É vida. Mas, Cornélio Suede. Apóstolo, por que Jesus disse a Maria que não devia lhe tocar porque não havia entrado na casa do seu pai? não, aquele é um recado que ele deu. É um recado que ele deu, porque você vê que o mesmo Jesus que disse, não me toques, porque ainda não entrei na casa do meu pai, vai mais em frente e alguns dias depois fala, tomei para lhe tocar. Está aqui. Não significa que o fato dele não ter entrado no pai não poderá ser tocado. Não. Ele falou, Tomé, está aqui, toca as minhas mãos. Levantou a camisa, ou então o vestido, está aqui, vem tocar. O lado que o soldado romano furou. Você disse que se eu não tocar não vai acreditar. Toca. Então aquele é um recado que Jesus mostrou, que ainda não tinha chegado na casa do papai, que ainda não tinha subido para o céu. E por isso ele termina esse recado a dizer, vai, avisa aos meus irmãos, aleluia, que vai e avisa aos meus irmãos que eu vivo e eu estou indo para o meu pai que é vosso pai. Mas antes o anjo lhes avisou dizendo, vão, diz aos seus discípulos para irem lá no monte que ele vos prometeu. E o Senhor, segundo o Lucas, ficou 40 dias sendo visto com sinais inefáveis no meio dos seus discípulos. 40 dias depois da sua ressurreição. Ainda esteve aqui, olha a preocupação de Deus, porque ele não queria subir, porque ele sabia que tinha discípulos inconstantes, indecisos, fracos, frouxos, sim, que negaram e tudo isso aí. Ele precisava
precisava ainda lhes mostrar que ele ressuscitou com muitas provas, não somente com uma aparição, com várias aparições, até que chegou a hora e ele os levou lá no Monte das Oliveiras, no mesmo monte onde ele vai descer, e ele subiu à vista deles, e eles olhavam, e dois anjos vieram e disseram: varões Galileu, o que é que vocês estão espantados? Esse Jesus que vocês estão a ver a subir no céu, esse Jesus será visto a descer do céu. Ouviu? Mas ainda ficou aqui. Agora já desta vez, lá no Monte das Oliveiras, subiu. Depois de 40 dias, segundo a revelação do Dr. Lucas. E eles deu a promessa do Espírito: fiquem em Jerusalém, como eu vos falei, como eu vos prometi, vocês vão ser visitados. E ficaram. Mas que ele esteve, até comeu com eles e tudo. No mar de Tiberíades, encontraram pão com peixe assado. Quando eles vieram da pesca, frustrados, não pescaram nada, e ele os mandou para voltarem lá, e depois conseguiram uma grande pesca, e quando vieram, ele os serviu. Encontraram o pão em cima das brasas, com um peixe bem assado. Só assim lhe reconheceram: é o Senhor. Comeu com eles, assim, papá. Peixe com quem? Com pão. Mas não só naquele dia, lá o outro dia eles falaram: o que é que vocês têm para comer aí? Disseram: apresentaram um mel, não sei o que, favos de mel. Comeu junto com eles. É incrível. Ele esteve 40 dias com eles. Ele até mandou para que lhe tocassem. Mas, Elder Simão Alberto. Apóstolo, Gog e Magog, Mesaque e Tubal são da descendência de Noé? O que aconteceu na caminhada para eles que se corromperam a ponto de Deus liberar seu juízo sobre eles? o que aconteceu? É o que aconteceu com a igreja. Cuidado com o diabo, rapaz. O diabo é um campeão antigo. Assim como ele desiludiu, então desencaminhou Adão, que não conheceu o pecado. Se Adão, que era perfeito, um inocente, ele chegou a lhe deixar cair, quanto mais os filhos dele. Você pensa que quando Noé sobreviveu da arca, do dilúvio, tinha voltado como Adão? Não. Já era um povo que conhecia o bem e o mal. Aliás, só saíram da arca, já começou o pecado. Se embriagou, até tirou a roupa. E o filho foi lhe ver e foi avisar aos seus irmãos: olha, o homem aí tá bêbado. E os outros dois filhos foram lá, as costas lhe taparam. E traíram embora o irmão. Epa, o cão te viu. E nós viemos te tapar. E ele ficou chateado. Olha aí, o bêbado. O bêbado não é. Ficou chateado, amaldiçoou embora o cão. E abençoou os dois. Um que foi na Europa e outro que ficou na Ásia. E outro foi para a terra de Canaã. Hã? E os seus filhos, cão e os cananitas. E depois nasceu lá o Cuti. O Cutita. Então, essa história aí. Ouviu? Então, aí o pecado voltou outra vez. Até que eles foram se instalar em Betel. Betel não, em Babel. Onde construíram aquela torre. Muito pecado e profanação o Senhor os espalhou. Feliz Mário Bento. Nunca te vi na live, rapaz. Após, manda só uma palavra para o Pedrito. Está a sentir mal aqui em casa. Diz ao Pedrito para quê? Agora para me ouvir aí. Em nome de Jesus, sai do demônio. Seja livre. Dá-lhe um copo de água a beber. Agora mesmo. Receba a paz. Seja restaurado. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Amém? Viu, Loi? Dá um copo de água. E o Deus que nós servimos, aleluia. Sim, muita fúria de Satanás nos últimos dias. Porquanto a glória de Deus. Preciso fazer alguma coisa aí. Estou a vir aí. Não saia da live, tá? É só alguns segundos só. Alguns segundos. Alô? Alô? Sou eu, então. Não falou por quê? Caiu por causa dele ou caiu?
nome de Jesus eu te repreendo o demônio. Sai dele agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Receba a vida. Dá-me o telefone agora. Faça ninguém. E agora? Seja livre agora. Demônio, sai dele. Dá-me um pouco de água para beber. Já? Você não é um demônio, não. Mas não me dá conta, tá? Tá, vou voltar a ligar no pessoal para terminar lá, tá? Vem operar na minha vida. Oh, vem operar, vem operar. O tempo está cumprido. É só ordenar e o mal tem que sair. Eu recebi autoridade no céu para dominar a terra. Não há principado, não há potestade, não há Lúcifer que se opõe à voz do que clama na terra. Amém? Mais uma pergunta aí. Eu acho que já terminei aquela resposta, né? Vamos em frente. Cornélio Suede, apóstolo, por que Deus diversificou as línguas aqui na terra e nos céus? Há somente uma língua? Não te esquece que existia uma língua. A resposta, no fundo, a pergunta é a mesma, né? As línguas começaram, a diversificação das línguas começaram em Babel. Quando eles fizeram aquela torre para que não se... Deus foi dirigido ao pai deles, encher e multiplicar a terra. E eles não queriam encher e multiplicar, não queriam ocupar a terra, não queriam permanecer e fizeram a torre. Não, você pode ir distante, depois tem que voltar. E Deus os confundiu, e não somente, seus pecados eram muito grandes aí. A profanação, começaram os deuses, a invocação aos deuses, a bruxaria, tudo aí. Então, Deus os confundiu e começaram as línguas. Assim já não se entendiam. E cada um partiu em busca de outro território. E Deus cumpriu com seu propósito. E foram possuir a terra. E foram trabalhar na terra. E foram encher e se multiplicaram. Onde foi, cada um foi lá com a sua família e foi criar lá uma cidade. E o outro foi não sei onde. E foram se espalhando até os dias de hoje. Ouviu? São essas línguas que você está vendo aqui. Mas no céu não tem variedade de línguas. Só existe uma língua e todos estão se entendendo naquela língua. Mas desde aquele dia a hoje na terra tem várias línguas. Ouviste? Pecado. Mas Alfredo Antônio, apóstolo, será que em Angola teremos um presidente temente a Deus no futuro próximo? não tem como. Você quer que você esperava? Céus abertos. Você já ouviu falar de um principado que caiu numa terra? Onde? Fala-me, é uma terra onde o principado caiu. Esses cristãos nem sabem o que é o principado. Esses pastores aí, uns até falam nos seus livros, pregam principado. Uns até dizem, vamos amarrar o principado. Uns dizem, olha, o principado foi destruído. O quê? Para deixar cair um principado. É trabalho. O mínimo 20 anos de guerra. E esses 20 anos que eu estou falando é de um homem violento, um homem terrível, um homem desgostoso de si mesmo, um homem que não ama, um homem que ora e jejum, um homem que vai sofrer, vai andar nos espinhos, vai passar fome, vai passar humilhação, É incrível. Vai ser vituperado, mas ele continua, vai perder entes queridos, muitos vão ser sacrificados por causa dele, mas ele vai continuar a buscar. E quando cai o principado de uma nação, aquela nação fica na mão de Deus, ou então da igreja. A igreja controla aquela nação. E o que acontece quando o principado cai? Automaticamente até os governantes se sujeitam à lei de Deus. Até os homens que serviam a Satanás se convertem. Não estou dizendo que toda a nação vai se converter a Deus, mas a maioria, até o governo, o presidente, vai se converter. Ouviu? E a igreja controla aquela terra. Domínio total. Então, mas calma aí. Calma aí. Lá está a igreja poderosa a controlar aquela nação. Você, macumbeiro, vai ganhar eleições? Eu duvido.
E quando alguém domina aquele líder daquela igreja, daquela nação, espiritualmente falando, ele tem autoridade, não precisa até falar ao povo, não precisa falar, não vote em fulano, aliás, essa não é a missão dele. Ele estabelece reis e tira reis. Ouviu? É incrível o que você está a ouvir aqui. Ponha reis, estabelece reis, rasga as leis. Esse é o medo de Satanás na terra. E é isso que vai acontecer. Vocês vereis o presidente da República a servir Santa Ceia na igreja. Santa Ceia, obreiro. Mas, Apóstolo, por favor, explica-nos como alcançar territórios no mundo espiritual. territórios. Tem que se tornar um guerreiro. E a guerra tem leis. Todo aquele que luta de tudo deve se abster. Tem que se alistar para a guerra. Todo aquele que é alistado para a guerra não deve se apressar com os negócios dessa vida, senão não vai agradar aquele que o alistou. E quem alista os homens para a guerra é o rei, o comandante em chefe, o general dos exércitos, Jesus. E para você agradar a ele, não deve se apressar com os negócios dessa vida. E tem que viver uma vida de oração e jejum. Porque essa arma e as outras, claro, você vai usar para desbaratar o reino das trevas. Ainda bem que você falou retomar territórios. Se estás a falar em retomar, porque você tem conhecimento. São territórios controlados por inimigo. Esse inimigo que a igreja não entendeu, nem conheceu. O inimigo está a dizer, eles são fracos, são burros, são estúpidos. Eles são quem? Verdadeiros valentes. Aquele que os venceu, os chamou de valentes. Você, coitado, neófito, fraco, covarde, pecador. Ninguém roubará os bens do valente ou repartirá os bens do valente se primeiro não maniatar o valente. E como você vai maniatar o valente sem a cruz? Eles o venceram pelo sangue, pelo testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Isso é cruz. Orai e jejuar, mas com uma vida santa. Porque aquele que tentar afrontar as trevas e andar no pecado vai ser preso, vai ser destruído. Mas você deve se abster de tudo, deve renunciar ao mundo, deve amar o Senhor, deve viver uma vida de oração. Mas o mesmo Jesus disse, você tem que avaliar os custos, porque entrou numa saída. E você lhes tocou, tem que continuar. Podem trazer todo tipo de aflição, toda tentação, deserto, você deve continuar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim o seu todo vai cooperar contigo, porque o céu está à procura. Quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? O céu está à procura. Procurei no meio deles, não achei ninguém que estivesse na brecha comigo para tapar os muros. Oh, voltai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Sim, com uma vida de oração e jejum, aleluia, você vai os perturbar e eles virão defender o território. Eles vão mandar homens também desgostosos como você, vão mandar homens amargurados, vão te atacar com todo tipo de ataque, mas nenhuma praga chegará à tua tenda e nenhum mal vai te suceder, a não que o Senhor permita. E Ele vai dar a ordem aos seus anjos para te guardarem, para que o teu pé não venha tropeçar em pedra alguma. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Verônica Silva. Apóstolo, se uma pessoa não se congregar em algum ministério, pode perder a salvação? Quem te disse que a salvação está em se congregar em um ministério? É isso que você chama de ministério. Não se congrega no ministério. Eles vos enganaram. Não se chama ministério, igreja. Ministério como? Você se congrega. Ministério é o homem, está a pessoa. Ou então está na pessoa, individualmente. Meu ministério não é igreja. A igreja é de Jesus. O ministério é o meu. O ofício que Deus me deu é o meu ministério. Agora, você não vai vir se congregar no meu ofício? O meu ofício vai entrar no meio da igreja para ajudar você. Agora, por que você não está na igreja? Aí está o grande problema. Por que você não está na igreja? Paulo disse, nós não temos o costume de abandonar a nossa congregação. Ouviu? Mas agora, qual congregação? A congregação santa. Eu não estou a te dizer que você deve ficar na congregação da sinagoga de Satanás. É melhor ficar em casa, é melhor ficar sozinho do que ir na igreja do diabo, porque aí é que você faz o pior. Porque você vai ser guiado por um cego e você vai cair na cova juntamente com ele.
Porque ele está na porta, não entra e não quer que você entre. E se você tentar, glória a Jesus, a mostrar que você que tem santidade ou anda em santidade no temor, as guerras vai começar, um vão te expulsar, alguma coisa vai acontecer, você vai se arrepender. Então, mas se Deus te manda para você ficar num lugar, ainda que haja corrupção, fique mesmo lá. Se Deus te tira num lugar que você gosta, te sai mesmo lá. E calma aí, Deus não me falou se fica ou não sai. Meu irmão, sai dali. Deus nunca esteve lá. Deus não é que te mandou lá. É melhor andar sozinho com Deus do que andar com uma multidão que está aí para o inferno. Amém? Agora, se Deus está a te falar, a tua igreja é aqui, o lugar é aqui, e você está a dizer não, não, então você está perdido. Você está em rebeldia, você é rebelde. Amém? Mas, Helder Simão, apóstolo, fala do ofício de um verdadeiro obreiro na igreja e suas responsabilidades. obreiro, são servos. Servos do quê? Do átrio. Você vai encontrar os ministérios do altar e o ministério da igreja. Desde sempre existiu isso. O que é esse ministério da igreja? São pessoas que não estão no altar que servem na igreja. Sim. Na igreja primitiva tinha os anciãos. Qual é a função do ancião? A não que esse ancião fosse pastor. E os bispos também eram pastor, apesar que a igreja que os levantava, mas já tinha o ministério do altar. E os diáconos. Esses obreiros são diáconos. Diácono não é ministério do altar. A palavra diácono significa servo. E obreiro é quê? É servo. Ouviu? E o servo serve na casa do Senhor, sem querer. Fazer o quê? Ajudar. Glória a Jesus. Lá na casa do Senhor, o pastor, as ovelhas. Todo tipo de serviço. Não tem serviço aqui determinado em ciência. Todo serviço na casa do Senhor. Limpar a igreja. Fazer não sei o quê. Fazer os envelopes. Fazer não sei o quê. Limpar nossos vidros. Velar pelas coisas. Aconselhar. Sim. Orar pelos doentes. Porque esse dom o Senhor dá a todos que creem nele. Todos que crerem, esses sinais seguirão. Se você crê de todo o coração. Expulsar demônios, também todos podem fazê-lo. Então você é um diácono, você é um obreiro. Tua missão é essa, é servir na casa de Deus, não no altar, mas lá na casa de Deus, ou então no átrio. Aconselhar, cuidar das pessoas que estão a vir pela primeira vez, mostrar. É múltipla função. Orar pelos doentes, expulsar os demônios, ajudar as crianças. Ok, vamos. Juscelino Jefferson, apóstolo, quando Satanás manifesta-se em uma pessoa, podemos acreditar em algumas coisas que ele diz? Não. Do diabo não sai coisa boa. Ouviu? Alguém que manifestou Satanás é servo de Satanás. Se não está convertido, está a buscar Deus, temos que lhe ajudar. Não para lhe rejeitar e dizer você tem demônio, você não sei o que. Não, mas agora ele tem que ser humilde e reconhecer o seu estado pecaminoso. O maior problema é o orgulho que está na igreja. As pessoas que têm demônios receberam visões demoníacas, profecias demoníacas, e eles sustentam, é Deus, é Deus, é Deus. E se vem alguém lhe dizer, nunca Deus esteve nisso, vai dizer, sai da igreja, vai procurar uma sinagoga onde vão lhe reconhecer como um grande profetisa, um grande profeta, um grande homem de Deus. Cuidado, tua alma custou caro, sangue, e você está a brincar com as coisas sérias. É melhor você perder tudo e ganhar o céu. E não ficar com orgulho aí e dizer eu tenho, eu sou. Não. Uma fonte não pode dar dois tipos de águas. Ou é doce, ou é quê? É amarga. Se a fonte está a dar água amarga, é amarga mesmo. Se está a dar água doce, é doce. O que você achava? Essa é a verdade. Então, não. Manifestou Satanás, mas porém, depois Deus fala com ele. Estou a ver pessoas endemoniadas e dizem que têm Espírito Santo. Muitos já me perguntaram aqui,
Alguém nascido de Deus pode ficar endemoniado? Não. O que é o nascido de Deus? Nascido de Deus é alguém que tem o Espírito de Deus. Achas que Deus poderia habitar em templos onde os demônios habitam? Falta do respeito. O que Jesus falou? Vocês fizeram a minha casa como cove de ladrões, pois está escrito que ela seria chamada em todas as nações casa de oração. E ele fez o quê? Expulsou os que vendiam e compravam. E esse caso hoje é o homem. Tem lá demônio, Deus não está. Deus entrou, o demônio nunca vai entrar. Os demônios só vão atacar aquele homem por fora, com tentações, provas, aflições, opressões. Não opressão de ficar com depressão. Essa opressão mais ou menos vai afligir você. Porque quem recebeu Deus tem paz. E não significa que quem tem paz não passa na tribulação da angústia. Mas a paz ninguém consegue tirar. Oh, aleluia, minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Aquele que levou sobre si, no seu corpo, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Jesus! Ouviu? Irmão Jefferson. Cleide Brito, apóstolo, fala mais sobre o avivamento. Acontecerá em 1930? O avivamento, no fundo, Irá durar quanto tempo? Depois disso virá a grande tribulação? é assim. A primeira pergunta que eu respondi é essa. O avivamento está dividido em 3 partes. É isso que você está falando, que eu quero saber a plenitude. A palavra plenitude significa o completo. Mas as partes já começaram. Estamos a viver os dias, aleluia, do orvalho de Deus. Orvalho também é água. É chuva miúda, né? Estamos a viver os dias da chuva miúda. E a chuva vai aumentar até alcançarmos a plenitude da chuva. O grande avivamento. Sim. Mas não vai demorar. O nível espiritual que esse avivamento vai alcançar, que é a plenitude, poderia demorar 2.000 anos, 1.000 ou 2.000 anos, mais de 1.000, pronto. Porque se o avivamento é pleno, vai ultrapassar 1.000 anos. É incrível. Depois vai perdendo a força. A não que os que tomarem ofício, os sucessores, aumentarem a chama. Reavivamento. Mas se eles descansarem à sombra da bananeira, o diabo entra em ação e lhes tira a bola. Está a ver o jogador, né? Que está com a bola. Se não quer se fazer brincadeira, vão lhe tirar a bola. Assim é o reino. São 2 reinos que lutam na terra. Não é Deus e o diabo. A igreja e o diabo. Ouviste? Mas esse aqui não. Esse vai alcançar a plenitude e deveria ultrapassar os 1.000 anos. Mas essa é a última dispensação. Por isso vai cair com muita força e depois vai cessar. A chuva vai parar. Quando a chuva parar, não é porque o diabo vai vencer, não. É o tempo do fim. Vai dar lugar ao reino de Satanás. Hoje eu falei isso de manhã. Enquanto o reino das trevas está no auge, a igreja fica escondida. E quem está escondido vai mendigar. Mendiga. Eu vejo os profetas de Deus vivendo nas grutas, sendo sustentado com pão e água pelo servo de Acabe, que temia Deus. E quando Elias veio, não te contaram que eu sustentei, os guardei nas covas de 100 em 100 e eu lhes dei pão e água? Por que foram se esconder? Porque Jezabel tirou a espada e disse, vou matar, vou matar. Matou alguns e os outros sobreviveram escondidos pelo servo de Acabe. O único que Deus falou, esconde-te, é o profeta pai, o maior deles. Ou então aquele que é o problema. Ele que havia arranjado o problema, porque ele disse, senão pela minha palavra, não vai chover. Então o diabo disse, persegue todos os irmãos dele, mata eles, ó Jezabel. E o reino de Satanás se estabeleceu.
E os crentes, ou então os filhos de Deus, se esconderam. E hoje é a mesma coisa. Por isso você vê que a Igreja Católica no auge, em tudo, a controlar os reis, as nações, os poderosos, tudo, as riquezas, tudo. E os pentecas, os meninos, esses emocionados evangélicos, a dizer, olha, nós temos o reino. Qual é o reino? Coitado de vocês, vocês são escravos. Por isso o pecado imperou no meio deles. Não houve ninguém que ousasse enfrentar eles. Não houve ninguém. Temeram pelas suas vidas. Mas desta vez, eles é que vão se esconder. Viu? Quando o sol brilhar, eles vão se esconder. Vão continuar mais escondidos. Esse esconder significa que reduzidos a nada. Mas quando o sol se esconder, porque é o tempo do fim, eles vão aparecer. E essa aparição que eu estou a falar é o reino do filho da perdição. A grande tribulação. Sim. E neste período, o sol se esconde e o reino das trevas alcança o seu auge. Como nós vamos alcançar o auge da plenitude de Deus, eles vão alcançar o auge da plenitude das trevas. Negrura, negrura, negrura. Nunca houve negruras na terra como aquelas, pois também o mesmo Espírito se retiraria e o reino vai se retirar da terra. E alguém me perguntou como o reino se retira. Vai. E os filhos de Deus vão marchar nas trevas, mas eles vão resplandecer como astros no mundo. No meio das trevas, sim, as estrelas continuarão a brilhar. E esse brilho vai enfurecer o anticristo e o pai dele para os perseguir. E muitos deles vão ser executados. Sim, aleluia. Muitos vão ser roubados. Muitos vão ser maltratados. A espada, a fio da espada, vão ser roubados, como disse Daniel. Vão ser provados no fogo, no roubo. Muitos irão no cativeiro, maltratados, presos, ser queimados nos fornos de gás. E muitos estarão nos desertos, para que se repita a igreja do século, ou então do Hebreus 11. E o mundo não era digno para eles, e eles viviam nas grutas, nos desertos, nas campinas, nos montes, nos penhascos da terra. Sim, preferiram os vitupérios de Cristo do que a liberdade. A liberdade, a liberdade. Vestiram-se de pele de cabra. Aleluia, glória a Jesus. E foram cerrados e mortos a fio da espada. Vai se repetir isso. É a grande tribulação. Alguém me fez essa pergunta. A igreja vai entrar na grande tribulação. E vai, e como? Você perguntou quanto tempo? Não vai demorar o avivamento. Não vai. Nos anos 50 termina o avivamento. O reino se retira. E as trevas cobrem toda a terra. E a plenitude do reino das trevas. Ai, Jesus disse, aqueles dias se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, quais são os escolhidos? Sim, é a igreja que vai ser cobrida como a nuvem negra. Mas ainda assim ele promete a dizer que eu vou lhes ajudar com um pequeno socorro. Ou não haverá reunião solene, não haverá igreja, não haverá culto, não haverá nada. Cada um tem que fugir para salvar a sua alma. A sua alma. Mas aquele que morrer, aleluia, com a palavra de Deus e o Espírito, a botija cheia, como diz a parábola das 10 virgens, vão passar para o outro lado. E morrer será lucro e um prêmio e um prazer. Mas Dionísia Conceição. Apóstolo, fale por favor dos incêndios florestais que acontecem um pouco por vários países. Tem a ver com a queda das potestades? a terra está a gemer com dores de parto. Já falei aqui. As placas tectônicas se abriram. O inferno está agitado. E o céu está irado, o céu está a lampejar. Quando Deus está a julgar a terra, o céu fica vermelho, 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 vermelho. Não é vermelho de pano, não. Não é um pano vermelho. Sim, os relâmpagos. No altar de Deus sai fogo, sai relâmpago. É a ira de Deus, é o machado que desceu. Glória a Deus, é o juízo de Deus. É a queda das potestades, é guerra nas regiões celestiais. Os arcanjos estão a descer para se sujeitar às potestades. E a queda deles está a trazer consequências, catástrofes de várias ordens. Você não está vendo as inundações? Isso não gosta de falar de incêndio. É isso. Incêndios, inundações, terremotos, vulcões de pequeno quê? De pequena dimensão. Isso que vocês estão a ver ainda não é nada. Vai aumentando. Essa inundação que você está a ver aqui. A inundação maior 5.
Uns até a nadar. Se não pode, se daqui a pouco você vai ver os mares vão ficar irados, os mares vão bramar, os mares vão ficar irados, os mares vão sair do seu lugar, vão engolir a terra, não toda a terra. Muitas cidades vão entrar dentro do mar. Rios vão sair do seu lugar a invadir os povos da terra. As feras do campo, como é que se chama aqueles lugares onde guardam os animais aí? Nos jardins lá, não sei o quê, os animais vão saltar a cerca, vão invadir, vão devorar, guerra, a própria guerra mundial que está a vir aí, catástrofe, terremotos. Já começou, já começou. Coronavírus, Coronavac, Coronavac? Qual Coronavac? E o Corona está a dizer, eu sou mais velho do que você, o Coronavac. O coronavírus disse, eu sou cota, você é puto. Ouviu? Tudo que você está vendo. E nunca aconteceu num momento só. E uma coisa incrível estou a ver, parece que não estão a dar importância a isso aos reis da terra. Quer dizer que as notícias dessas coisas não estão a ser assim com um impacto muito grande. Por quê? Vamos falar porque que eles não estão a dar um impacto a essas notícias. Eles estão em apuros, tenham vergonha, é o reino deles que está a ser destruído, é as comportas do céu que se abriram e os anjos estão a descer, é a chuva, é a derrota, eles estão envergonhados, não querem noticiar isso, não que não estão a noticiar, é mais redes sociais, eles estão a minimizar, eles estão em apuros, em apuros, em apuros, mas Jaira Grande. Apóstolo, quando eu estiver orando por alguém e Satanás se manifestar, como posso expulsar? Expulsar e repreender é a mesma coisa? Satanás vai se manifestar na pessoa. Quem que diz que Satanás se manifesta na pessoa? Claro, está a falar Satanás, está a falar o demônio. Não é Satanás. Satanás não se manifesta na pessoa. Essa é a forma de nós falarmos. Sai, Satanás. Em nome de eu te repreendo, Satanás. Ok. Porque eles, demônios, também são Satanás. Ok. É você. Quando fala repreendo das suas obras agora. Não basta você lhe repreender. Se ele repreender, vai ficar aí. Hein? É como se fosse que ele mandasse cala a boca e não lhe tira. Tem que ser expulso. Tem que usar autoridade. E ele disse, em meu nome expulsareis os demônios. Em meu nome poreis as mãos sobre os enfermos, curareis. Ou os curarão. Então você deve dizer, em nome de Jesus, eu te expulso da demônio, diga, sai desse corpo. Jesus dizia, sai dele e não volte mais. Viu? Com autoridade. E ele tem que obedecer o nome de Jesus. E são daquelas castas que ainda desafiam e tem que sair com uma autoridade muito grande, proveniente de uma vida de oração e jejum. Seu nome não basta. E parece que nos últimos dias os homens foram atacados por essas castas que você não imagina. Mas, Ana Massanga. Apóstolo, a Bíblia diz honra pai e mãe. Como se honra um pai violador? epa, o facto do pai ser violador, você não pensa que a palavra de Deus vai ser retirada? Está lá, a palavra de Deus não muda. Honra, respeita. Honrar é que é respeitar. Agora, por causa das atitudes desse pai, para que não te viole outra vez, até a própria lei do Estado diz assim, esse homem não pode ficar livre, esse homem é perigoso, então fica longe dele. Perdoa ele e fica longe dele, para que não aconteça coisa pior. Ou outra vez, se ele violou você, ou para que não te viole. Mas mesmo assim, você vai lhe honrar porque você continua a lhe respeitar. Primeiro que se ele violou você, você tem que lhe perdoar. Não somente para qualquer um. Para o bem de você próprio. Porque se você não lhe perdoar, você está condenado à tua vida. Se é crente, é preparar para ir para o inferno. Você deve perdoar aqueles que te devem ou que te cometem crimes contra ti. E o facto de você lhe perdoar, já você vai começar a lhe respeitar. Respeitar como? Não vais falar mal dele, vai lhe honrar. Se ele te saudar, você responde. Se ele tiver a precisar da tua ajuda, você vai fazer, mesmo estando longe dele. Você anda longe e ele dizer, estou com fome. Você não vai falar, seu violador, eu vou te dar o meu dinheiro se você me viola. Então não é cristianismo.
Pois está escrito, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de quê? De comer. E ainda diz, ao fazeres isso, estarás a colocar uma brasa de fogo em cima da cabeça dele. E o amor não é com palavras, é palavras associadas com factos. Ouviu? Mas, Gilson Guilherme, senhor apóstolo, qual é a melhor forma de combater no espírito contra nossos parentes, que são feiticeiros, bruxos e outros? teus parentes você não vai os combater. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os espíritos maus. Quando você se levantar contra os espíritos maus, automaticamente você está a lhes atacar. Por quê? Porque eles são usados por esse espírito. Você não sabia que o ser humano é dependente do mundo espiritual, ou do mal ou do bem? Quando você está a ouvir feitiço, feitiço é o quê? É possessão maligna. Alguém que tem demônio, só que esse demônio é de feitiçaria. E o demônio de feitiçaria, ele leva a praticar feitiço. Não é igual a um demoniado que não é feiticeiro. Ele leva a conhecer as profundezas de Satanás, consegue sair do corpo dele, mata, rouba, não sei, viola, as pessoas, assassina as pessoas no espírito, aperta as pessoas, tudo isso, amaldiçoa as pessoas, cria praga, feitiço, tudo isso, doenças. Mas é um demônio que está isso. Vencido o valente, automaticamente ele fica quê? Vulnerável. Por isso muitos feiticeiros estão a morrer. Sabe por que os feiticeiros morrem? Não somente o próprio Deus também os mata, por causa da teimosia deles, mas também por causa do poder que lhe dá cobertura. O mundo espiritual é feito de cobertura. Aquele feiticeiro que ele usa, ou então o demônio que ele usa, se você lhe vencer, ele fica sem cobertura. Automaticamente, ou o próprio chefe dele vai lhe levar, senão vai lhe matar para não se converter, ou se converte. Não pode ficar assim, por conhecer já, experimentar o mundo espiritual. Ou se converte, ou o diabo lhe mata. Ou então o diabo lhe dá uma chance, lhe faz passar atrás e lhe diz: vai se consagrar, vai fazer mais outros pactos, vai renovar o pacto para receber outros demônios para você não morrer. Não pode ficar assim. Então, combater contra a bruxaria e não contra os bruxos. Uma coisa é você lutar contra a bruxaria da família e outra coisa é você lutar contra a tua família. É verdade que a bruxaria são homens. Então, o que que significa? Significa que você não vai os odiar, não vai os fazer mal. No mundo físico você vai os amar. Como eu falei aqui, é o pedófilo, o traidor e não seu viador. Vai o fazer bem, mas no mundo espiritual você vai dobrar o joelho e vai lutar contra a bruxaria. Aí eles já entraram no meio do fogo cruzado, porque eles também são guerreiros. Eles vão querer vir defender o reino dele. Por isso você vai se cruzar até com teu pai que é bruxo na guerra. E no mundo do espírito já não é pecado. Mas no físico, se você lhe atacar, é pecado. No mundo do espírito, se você cruzar o teu pai, o teu irmão, ou a tua mãe, e ele do lado de Satanás e você do lado de Deus, você não vai pecar. Não pense que vai tirar a espada, é minha mãe, é meu irmão. Não, aí não tem mamãe, não tem pai. É guerra, pá, 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 pá. Se você lhe matar, então ele morreu pela sua teimosia. Vai morrer fisicamente, mas não é você. Por causa do subconsciente. Porque só é pecado os atos que se cometem contra Deus conscientemente, não no subconsciente. Isso é muito profundo, né? O mundo espiritual é a guerra no subconsciente. Ele é real, mas no mundo do espírito. Aqui você lhe ama, mas no outro lado vocês estão em guerra. Se tiver fome, Deus, se quiser, te revela. E isso, quando Deus revela essas coisas aos guerreiros que estão na guerra, é porque ele já está preparado. Já tem fortalezas e o conhecimento suficiente para ele não odiar aquela pessoa. Porque se você lhe odeia, perde a guerra, ele vai te derrotar. Porque ele vai te acusar e vai dizer: a palavra de Deus diz para ele amar o seu inimigo, ele está a me odiar. Você fica fraco. Tá bom. Eu acho que nós temos que terminar a nossa live. Daniel foi bem respondido, né? Daniel e a potestade aqui anda. Aqui anda já caiu há muito tempo. Mas a guerra é prolongada, Daniel. Até ao Lúcifer. Não é o principado. Passa a principado, depois ainda o Lúcifer tem que ser perseguido. Mas como no caso já é diferente, a minha vocação é mundial. A minha vocação é restaurar a igreja. É derrotar até o próprio diabo. Então ficou mais, ainda mais, mais claro. E mais perigoso e mais demorado.
territórios vencidos, mas eu estou a avançar. Por isso você está a ver esses territórios que há muito tempo venci. Você não está a ver, Deus me apareceu e me disse assim, olha aí Daniel, Deus me falou assim, agora vais despojar a grande Babilônia de Luanda. Por que Deus não falou, vai despojar a grande Babilônia de Angola? Não. Porque são os primeiros frutos que amadureceram, Luanda. Vocês vão ver, Luanda, como vai se vergar a Jesus, porque vai começar a cair chuva aqui nesse território. E se você sair no território de Luanda, você sente incredulidade, você sente dificuldade. Mas quem entrar aqui, não estou a falar quem já tem, você tem, vai em qualquer território, leva aquilo. Mas as pessoas com facilidade se converterão aqui do que lá. Apesar, glória a Jesus, que o impacto é muito grande até lá no estrangeiro e tal, mas é mais aqui o epicentro. E Deus falou, chegou a hora de despojar a grande Babilônia de Luanda, não é de Angola, nem do mundo, de Luanda. Por isso a igreja espalhada lá fora, isso é talvez só Moçambique e Brasil, não mesmo também, não tem impacto pelas pessoas daquela terra. Mesmo na Europa. A Europa é mais só os angolanos, dificilmente um estrangeiro está a se converter. Como o pastor, o João Cardoso, a irmã dele. São poucas pessoas. A maioria dos brancos lá na Europa, eles até estão a igreja e dizem, que isso? Essa igreja está vindo de Angola. Oi, de Angola. É mais um. Não é tibijoso esse. Aqueles britânicos nem pensaram. Os alemães, o quê? Mas vai chegar lá. Então a grande Babilônia de Luanda vai ser despojada. A grande Babilônia que é a Igreja Católica e suas filhas. É onde lá o diabo enviou as almas, lá nesses falsos profetas, para lhes manter lá nas cadeias do inferno. E o povo vai despertar. E o povo vai vir para Deus. Depois ele vai voltar e vai falar, agora eu te entrego as almas que estão presas na grande Babilônia de Angola. Até no lindo embalo. Até nos confins. Depois vai vir, agora chegou a hora, eu te entrego a grande Babilônia no mundo. Não há hinduísmo, não há budismo, não há muçulmano, não há espírita, não há catolicismo, não há Vaticano, não há nada, nada, nada. Porque tudo começa no espírito. Venceu a guerra. Não que a guerra foi vencida agora em Londres, são frutos antigos. E vamos colhendo, pouco a pouco, como um agricultor. Olha aí, Daniel. O que acontece com o agricultor? Depois de ele começar a semear, ele vai avançando. Não vai ficar à espera da colheita e dizer, vou colher depois. Não. O homem sábio, ele continua a trabalhar. Vai semeando, vai semeando. Vai chegar um momento que, enquanto está a semear, os primeiros frutos já começaram, as primeiras sementes já começaram a dar frutos. E ele vai colher e vai semear. Vai colher e vai semear. Vai colher até toda a lavra ficar madura. Aí já é outra coisa. Amém. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde estão os povos da terra? Pois por que os muçulmanos todos os anos sacrificam cabritos e bois, levam sangue e carne e distribuem à população? Por favor, explica. São sacrifícios aos demônios. Eles fazem sacrifícios aos demônios, assim como faziam em Israel. Se Israel fazia a Deus, e eles fazem aos demônios. Porque os demônios, eles gostam do sangue. Na verdade, o sangue que eles querem mais não são dos animais, mas até dos animais eles querem também. Mas é mais o sangue humano que mais lhes faz bem. Por isso eles fazem esse sacrifício. E essas carnes sacrificadas aos demônios que entregam ao povo é uma maldição. Carnes endemoniadas, porque as pessoas depois vão ficar doentes, vão morrer, vão ficar sem paz. É incrível. Viu? Ao como sinalo. Carne sacrificada aos ídolos. Coitado do povo. Irmão, Pai do Senhor, apóstolo Marcelino, que o Senhor te abençoe grandemente. Olha, gratidão, você pode sentir essa gratidão é irmão ou irmã, irmã? É o irmão, né?
O irmão, é gratidão, está a dizer, meu Deus, que sabedoria, que ensinamento, Deus te abençoa muito grandemente, apóstolo Marcelino. Posso sentir a gratidão de irmão. Sim, eu recebo isso, pois está escrito, eu vou abençoar os que te abençoarem. Porquanto você me abençoou com as palavras, o Senhor vai te abençoar. Ai daquele que me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado também. Glória a Jesus Cristo. Dá o like aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Partilha. Dá o like. Eu quero ver os likes aí. Quantos? Quanto tem 369. Eu quero ver mais like. Mais, você que entrou agora. Você que está no Facebook, entra. Desliga ainda um bocado aí. Se tá, só tem o seu telefone. Sai de lá e entra no YouTube. Dá like. Dá like. Depois volta. Só para dar like. Mais like. Mais like. 386 likes. Se inscreva também. Amém? Naquele dia não consagrei o azeite. Eu sei que você tem o azeite aí. Eu falei, vou consagrar e saí. Mas eu tenho a certeza que já foi consagrado, irmão. É só falar. Pai, em nome de Jesus Cristo, consagra esse azeite. Coloca um som dobrado do Espírito do Senhor sobre esta botija de azeite. Em nome de Jesus, aonde quer que você for usar esse azeite, você vai ver o toque do Mestre. Há um som, aleluia, poderosa que se move na minha vida. Oh, glória a Deus, a cada dia tu estás a aumentar a tua glória, a tua presença e o teu poder. Sim, através do teu Espírito. E assim nós estamos a ver, glória a Deus, as suas operações na terra, a sua grandeza, a tua glória, a tua manifestação entre nós. Sim, seja consagrado esse azeite. No nome poderoso de Jesus. Vai, usa isso. É incrível. Epa, eu estou a prever, ou então a ver, o que é que vai acontecer daqui, mais ou menos, a 10 anos. Hã? Não, controle, 10 anos com uma vida plena a buscar a Deus, crescendo em tudo. Não, é só sangue de Jesus. Se estamos a parar diante das pessoas, as pessoas não estão a suportar, a presença de Deus é muito grande. Não estão a suportar. Eu tive que abandonar o quarto porque a irmã não estava a suportar, tive que lhe deixar com a esposa. Não conseguia ficar de pé. Não conseguiremos ficar de pé. Eu já esperava isso, já sabia. Porque Deus me deu uma promessa, diz assim: os povos terão medo de ti, eles virão como serpentes de joelho e vão comer pó, por causa de muito poder que eu vou te dar. Vão comer pó os inimigos, né? Terão medo de ti por causa de grande poder. E ele falou comigo hoje, lembra-te que eu te falei, já começou a acontecer, já começou a acontecer. E pá, é muita grandeza, assim como nos dias, como me falou o outro aí, estamos a ver o moçambicano, estamos a viver os dias de Charles Quem, do Jonathan Eduardo. Aqueles eram manifestações esporádicas que aconteciam, é mesmo assim que acontece, né? Uma vez só e nunca mais. Mas marcou, marcou aquele século e até esse foi influenciada. Os pecadores nas mãos de um Deus irado. Ou então as manifestações esporádicas no ministério do Charles Finney. João Wesley que tinha mais, parece, mais continuidade. Mesmo está no Charles. Ouviu? Estamos a viver esses dias, aleluia. A unção é muito grande. O poder se até agora, mesmo você está lá, alguém está a chorar. Está a chorar aí, lá no norte da América, lá no Oceano Atlântico, lá no Pacífico. Está impactado agora. Meu Deus, sim. É a promessa de Deus. É para começar. É para começar. O tempo está cumprido. Ok, dia 8, como diz o brasileiro, agora nós vamos inaugurar a nossa sede. Aí na vila ou então no bairro do que fica, no Benfica, atrás do cemitério do Benfica. Se você sair daquele lado aí do bairro do Benfica, é só entrar até a praça, o mercado do que fica. Aí você chega até a igreja na rua 149.
149, onde está a nossa sede. Então, às 9 horas, 149, onde nós estaremos. É só chegar lá, terá obreiros espalhados naquelas ruas e jovens para poder conduzir você até a casa de Deus. Os nossos números também estão nas plataformas digitais. Pode ligar para receber o endereço, mais explicação. 9 horas, domingo. Hoje é o último domingo que o nosso culto foi aqui. E agora, o próximo domingo, estaremos no bairro do que fica, Benfica. Sim, atrás do cemitério do Benfica. E aí vamos fazer a obra do Senhor. Então, continuar com a obra do Senhor. Pois o tempo está cumprido. E o reino de Deus se manifestou entre vós. Sim, uma coisa nova na terra. Deus está a fazer a sua obra. Grande é o Senhor, digno de honras e glórias. Sim, digno de honras e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que ora, seja curado. Jandia Santa, após todas as pessoas que fazem tratamento tradicional sacrificam vidas, nem sempre. Há uns dão dinheiro, mas depois o mais pesado já não querem dinheiro, Jandira. Não completei essa explicação, né? Quando sair. Depois é sangue. Sangue, vidas humanas. Mas quer um como outro sacrificaram o diabo. E quem sacrifica o diabo, o que a Bíblia fala? As dores lhes serão acrescentadas, porquanto eles apresentaram oferendas, sacrifícios aos deuses, aos demônios. E Deus vai visitar essa iniquidade, a terceira até a quarta geração, porquanto eles aborreceram a Deus. Dinei, sim, está aqui o teu pai, Dinei. Ivete Campelo, glória a Jesus Cristo. Brasil presente. Recebam a cura, vocês que estão doentes, em nome de Jesus. Coronavírus, estás esmagado como uma barata, assim. Olha aí, eu esmago você como uma barata. A barata até dá trabalho, nem mosquito. Eu te esmago como um mosquito, assim. Seja destruído, ó coronavírus e outras enfermidades. Há poder no nome de Jesus. Receba a cura agora. A insônia desaparece. Possessão maligna vai. Corona vai. Qualquer que seja o teu nome. Há um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo. Sim. E todo joelho se dobra diante desse nome. E toda língua confessa esse nome. Que Ele é o Senhor. E o Pai é glorificado no Filho. Ana Mandime. Muita paz, graças a Deus, Moçambique. Ei, as pessoas estão a desfrutar. Quem não achou ainda, parece que é publicidade, mas não é. Ainda não achaste essas lives, esse canal? Como você está a perder? O povo está a desfrutar, sabe? O povo fica de pé. Quer nos domingos como no sábado, lá fora, de pé, debaixo do sol ardente. Termina o culto, mas continua de pé. E hoje saí fora, fui perguntar a muita gente que estavam de pé. Mas que? O povo não queria, disse, o povo ir. Um deles disse, estamos dispostos a ir todo dia, então não importa aqui. É incrível, obviamente faz isso. Viu? Mas nas bolotas dos porcos, você vai ficar de pé com o solo ardente, apesar que eles também conseguem manter as pessoas na escravidão, a gemer. Sim, é a unção, é a alegria. As pessoas têm que ser tiradas, não à força, mas eles mandam, vão, saem para entrar da outro grupo. Senão não querem sair. Uns até dão curva. Sai da outra porta e entra para assistir o segundo culto. Uns ficam lá fora, já assistiram o primeiro e não querem ir para casa. Isto é para começar. Grandes multidões, nações e línguas e povos e tribos, e vão se congregar para o grande avivamento. Aleluia, é a reunião dos filhos de Deus. É a congregação do Senhor. É a libertação. É o resgate. É a salvação em massa. Grande avivamento na terra. O tempo está cumprido. E o reino de Deus já se manifestou entre vocês. Sim, uma grande festa. Uma grande festa. Como no dia do Pentecoste. Está a vir aí. Está a vir aí. Mas já no dia 8 vai ter festa. Vai ter uma grande festa. Vai ser convidado. Vai para lá. Vai haver milagres, poder, libertação, curas, alegria, festa. Apareça uma coisa nova em Angola.
Naquelas confusões aí na sinagoga de Satanás, os falsos avivamentos na carne. O povo entra triste, volta triste. Os deprimidos voltam como entraram. Os doentes voltam pior. Aqui há poder no nome de Jesus. Aqui tem unção. Aqui tem glória. Aqui tem poder. Amém? Deus vos abençoe. Eu termino aqui a live. Fique na paz. Quarta-feira estaremos juntos aqui na live. Tem um programa da Rádio Amanhã. Sábado ainda estaremos aqui na Igreja da Viana. Domingo. Glória, você que vive aqui nos arredores pode ir para a igreja. E você vai ter transporte, encontrar lá o transporte que te leva até a nova igreja. Que Deus convide a tua família. Leva o teu vizinho. Ele não vai se arrepender. É assim como eu perguntei a alguém, quem te convidou? Não, o fulano, meu amigo. Eu falei, você nunca vai se arrepender de ter te convidado. Ouviu? Porque você convida alguém que está doente, deprimido, sem paz. Você convida alguém que é perseguido na bruxaria. Você convida alguém que não consegue nem dormir, nem entrar em casa dele. E ele voltar, e ele sentir como os primeiros que vieram. Estão a sentir-se bem. Os que não dormiam estão a dormir. Os perturbados agora têm paz. O calamidade de pandemia. Sim. Como ele vai amar você, essa pessoa? Vai te falar, amigo, você me ajudou. Sim, essa é a nossa missão. É amar as pessoas, é ajudar as pessoas. Não somente para lhes dar as coisas dessa vida, mas para lhes mostrar o caminho do céu, para lhes mostrar a vida. Até então vocês e muitos foram frustrados, como eu estava atendendo uma jovem e disse, já não tenho nem condição de crer em Deus. De tanto foi manipulado pelos falsos profetas. E quando eu falo desses falsos profetas aqui, vocês andam duvidando, vocês não sabem qual é a desgraça que estão a trazer no povo. Povo perturbado. Ouviu? Nós estamos a falar a verdade. E eu lhe falei, você se decepcionou, não é com Deus, não é Deus que te traiu, é o homem, é o mentiroso que usou o nome de Deus. Deus continua puro, Deus continua verdadeiro, Deus não mente, não foi ele que te mentiu, a profecia não é dele, é a profecia do bruxo, do demônio, o falso profeta. Eu falei, agora olha para Jesus, você não precisa do intérprete, nem intercessor. Você precisa da palavra escrita, creia nela, busque o Senhor, você vai lhe achar. Ai, mas eu estou decepcionado. Disse, pode experimentar isso. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que suportou as contradições dos pecadores. Sim, e nós também temos que limitar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe. Sabe que você nem quer que eu despeço. Você está dizendo, fica aí, fica aí, fica. Ai, meu Deus. Eu quero que você conte aí um testemunho aí. Um testemunho da tua vida. Ai, a mudança que houve. Pode ser no Facebook, YouTube. Vamos, antes de eu sair. Manda uma mensagem aqui. Obrigado, meu apóstolo. Vamos. Glória a Deus. Sim. Mozocolo, você está me fazendo assim. Good, como dizem os ingleses. Good. Bom. Isso. Vamos. Apesar que não tenho tempo para ler essas mensagens todas aqui. Divaldo Oliveira, não temos mais tempo para falar nessa matéria aí. Vamos continuar a falar. O sexo, ele está me perguntar, disseste que o sexo e o dinheiro é mundo espiritual. Por favor, fala mais, com mais profundidade dessa matéria. Falaremos. Glória a Jesus Cristo. Tempo está cumprido. Miguel Kitecul Zambo, doutor. Emerson da Cunha. Glória ao Rei Jesus. José Sócrates de Oliveira. Amém. E a irmã Sandra Borrim. Aí está Angola e Brasil, unidos na mesma fé. Sim, irmãos em Cristo Jesus, os apátrias. Temos uma pátria lá no céu, estamos a trabalhar para entrar nela. E nós somos peregrinos aqui na terra. Amém? Estamos prontos. Delci Vilela, sim.
Yomar Ferreira, estou guardando meus documentos que está descansando. Que está quê? Descansando muito. Não entendi nada. Mas que Deus que entendeu. Receba o milagre em nome de Jesus. Paz na terra. Que o Senhor vos abençoe. Amém? Se tens um testemunho aí, pode mantê-la agora aí na mensagem. Porque agora temos que desligar.